Inciso 4º, ó. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Ou seja, a justiça disse que o caso não vai ser julgado na justiça. Olha que coisa. Arbitragem, já falei sobre ela, hein? É uma espécie de justiça particular. Então você paga para um árbitro resolver o seu processo. A lei permite que isso seja feito. Então pensa o seguinte, você tem um contrato com alguém, em vez de você levar esse contrato para ser cobrado na justiça, você pode levar para ser cobrado num tribunal arbitral. Olha que coisa louca. Então é uma justiça particular. Não sei em que cidade você está, nas capitais você deve já ter passado por algum tribunal arbitral. O que é esse tribunal arbitral? São pessoas particulares, pode ser eu, pode ser você. A lei até diz que qualquer pessoa pode ser árbitro. Ela precisa entender do assunto que ela vai julgar, mas o que ela decidir sobre um determinado assunto tem a mesma força de uma sentença. Olha que louco, né? Mas veja só, existem situações em que a pessoa está levando na justiça o processo, mas por um contrato que as pessoas têm, as pessoas se dispuseram a não levar para a justiça aquilo, se dispuseram a levar para a arbitragem. Então, o que o artigo aqui quer dizer é o seguinte, essa decisão do juiz que julgou procedente o pedido de instituição de arbitragem significa o quê? O caso será imediatamente levado para a arbitragem. Ou seja, uma situação em que a justiça reconheceu que ela, a justiça, não deveria julgar o caso e manda isso para o árbitro, manda isso para a arbitragem, essa decisão já vale de imediato. Essa decisão não está sujeita ao efeito suspensivo da apelação. Então, veja só, a ideia que eu quero que você entenda é essa. Se a justiça manda o processo para a arbitragem, mesmo que a parte esteja fazendo recurso de apelação, porque possivelmente ela está recorrendo, fazendo apelação para o processo não ir para a arbitragem, mesmo que isso aconteça, o processo já é mandado de imediato para a arbitragem. Então, se foi julgado procedente o pedido de instituição de arbitragem, esse processo já é remetido de imediato para a arbitragem, que é essa justiça particular feita por quaisquer pessoas do povo que podem ser árbitros. Então pensa o seguinte, tem um problema dentro de um restaurante de um fornecedor. Em vez de você resolver isso na justiça, o que você faz? Você coloca um chefe de cozinha para ser o juiz que vai julgar aquilo. Se ele aceitar o encargo, ele pode julgar aquilo. Ou pode colocar um administrador de restaurante qualquer para julgar aquilo, para verificar se a conduta do restaurante está certa, se a conduta do fornecedor está certa. Veja, isso é possível, tá? Então, eu sei que não é muito comum no nosso cotidiano, mas isso existe. É uma, entre aspas, justiça particular. Então, se uma sentença mandou o processo para a justiça particular, para a arbitragem, esse processo já vai de imediato, independente da apelação. Inciso 5º. Confirma, concede ou revoga tutela provisória. Então veja só, eu já falei para você, num vídeo passado, que pode ser que o juiz, dentro da sentença, também coloque ali alguma decisão interlocutória. Lembra que nós falamos disso? Vamos até ver o artigo aqui, ó. Nós vimos no 1009, parágrafo 3º, assim, o disposto no caput desse artigo, que diz que cabe apelação contra a sentença, aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no 1015, que é o caso do agravo de instrumento, casos de agravo de instrumento, integrem a sentença, ou integrarem a sentença. Então olha só, o que eu quero dizer para você? A gente já viu no artigo 1009 que o juiz, com a sentença, ele pode colocar lá dentro da sentença alguma coisa que tenha relação com decisões interlocutórias. E aí você, se você for bitolado, você vai falar assim, ah não, mas então contra a decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. Mas a própria lei diz o seguinte, quando essa decisão interlocutória for colocada na sentença, você vai fazer apelação. Tá? Então isso nós já vimos lá na aula passada, em uma das aulas passadas. Então veja só, o que agora a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui
que se o juiz, na sentença, confirmar, conceder ou revogar tutela provisória, que é uma medida urgente, essa decisão do juiz já tem valor de imediato. É isso que eu quero que você entenda. Então veja só, para agora o ponto importante é, se o juiz confirmar, porque quando que ele confirma? Quando ele deu a decisão no início do processo e agora na sentença ele confirma. Ou quando ele concede, ele não deu durante o processo, mas agora ele está dando a medida urgente. Ou quando ele revoga. Ele deu a medida no início do processo e agora com a sentença ele revoga. Ele volta atrás naquilo que ele fez. Então nessas situações urgentes, mesmo que você faça a apelação não terá efeito suspensivo. A apelação será recebida apenas com seu efeito devolutivo. Tá? Então também é uma hipótese. Vejam, amigos, que são hipóteses que não são assim exatamente tão óbvias. Então, demarcação de terras é a primeira situação, questões agrárias. A segunda situação, de pagar alimentos. Então você é condenado, você já tem que ficar pagando de imediato. A terceira situação, o cara que está devendo perdeu os embargos. Contra essa sentença que disse que o cara perdeu os embargos, não cabe efeito suspensivo. Então, a pessoa queria parar a cobrança e a cobrança vai continuar. No inciso 4º, estamos falando de um juiz que manda o processo do Poder Judiciário para a arbitragem, e isso já é mandado de imediato. O inciso 5º, se o juiz confirma, concede ou revoga a tutela de urgência, a tutela provisória, ou seja, medidas urgentes que foram dadas na sentença, isso tem valor de imediato, seja se o juiz confirmou, se ele concedeu ou se ele revogou. O que eu quero que você guarde sempre é a ideia de tutela provisória. Pode aparecer para você essa expressão, tutela provisória. Então veja só, se você apelar contra uma sentença que der a tutela, que confirmar, conceder ou revogar tutela de urgência, o recurso de apelação não terá efeito suspensivo. Tá? Esse é um ponto importante. E aí a última hipótese é a situação em que o juiz, na sentença, decreta a interdição. Para você que não está ligado, interdição é aquela situação de uma pessoa que não tem mais a capacidade de gerir, de cuidar da sua própria vida. Então veja só, do mesmo jeito que não dá para esperar, aqui a gente viu, né, no caso da pensão alimentícia, do mesmo jeito que não dá para esperar o processo todo tramitar para que o pai comece a pagar pensão, é a ideia que a gente tem aqui no inciso 6º. Porque não dá para esperar que o processo todo acabe e você deixe uma pessoa que não tem mais condições de cuidar da própria vida, gerindo a sua própria vida. Então, quando o juiz decreta a interdição, essa sentença já tem valor de imediato. O que significa? Essa pessoa já é interditada de imediato. O que é interditar? Você vai colocar essa pessoa aos cuidados de um curador. Vai ser geralmente alguém da família. Então pode ser que seja um filho que vai começar a cuidar de um pai, por exemplo, né? Ou uma filha que vai começar a cuidar de uma mãe, e assim por diante. Então essa sentença que decretar a interdição somente será recebida a apelação com efeito devolutivo. Não vai haver efeito suspensivo. Tá? Essas são as 6 hipóteses. O que eu aconselho que você faça? Sim, que você decore. Sim, porque cai no concurso. Então, questões agrárias, divisão de terras e demarcação de terras, condenação a pagar alimentos, extinção sem resolução do mérito ou julgo improcedentes os embargos do executado. Então o cara queria fazer os embargos, o cara que estava devendo, o executado, queria se defender, mas foi improcedente ou não julgou o mérito. Ou seja, o cara por algum motivo não cumpriu alguma formalidade. Veja, a justiça não deu para ele o que ele estava querendo. Então essa sentença não tem, quando você apelar, a apelação não tem o efeito suspensivo. Inciso 4º, quando a justiça julga procedente a instituição da arbitragem, ou seja, a justiça quer se livrar daquilo e manda para a arbitragem de imediato. O inciso 5º, quando o juiz trata de alguma coisa de medidas urgentes, tutelas provisórias.
Então isso também, se é um negócio urgente, como é que você vai esperar, né? É até lógico, se é um negócio urgente, é claro que você não pode esperar. Então nessa situação também a sentença passa a valer imediatamente. E a sexta situação, quando há decretação da interdição. E a interdição, lembre-se, é aquela situação de uma pessoa que está incapacitada para gerir a sua vida. Então é claro que o juiz vai nomear um curador e essa decretação da interdição vale de imediato. Tá bom, meus amigos? O vídeo ficou um pouco maior de novo, mas eu prefiro fazer desse jeito. Você pode acelerar, você pode reassistir essa aula. Eu sei que é muita informação, mas eu, de novo, peço que você reassista a aula, que você anote tudo o que está sendo falado aqui, que você compare com aquilo que está na lei e que você faça depois a sua revisão reassistindo essa aula. Curta, compartilhe, comente esse vídeo porque você me ajuda bastante. Fique por aqui, agradeço muito a você que está aqui, agradeço a todas as palavras de todos os alunos que sempre têm comentado, que sempre têm me incentivado a continuar a fazer os vídeos aqui. Esse é o meu objetivo realmente, de ajudar as pessoas, de realmente trazer conhecimento, de realmente permitir que você consiga fazer essa prova, porque quando você passar, você vai me dar o seu primeiro salário. Tá bom? É uma promessa aqui. E se você não for dar o primeiro salário para mim, não assiste mais. Não, brincadeira. Fica por aqui, tá bom? Grande abraço. Eu adoro estar aqui. Tchau.